estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. O dom da fé é um espírito, tendo o mesmo espírito de fé. Diga, espírito de fé. É um espírito, é uma opinião, é um sentir que há em você de fé. É por isso que se chama espírito de fé, tendo o mesmo espírito de fé, cri pelo qual falei. Outra coisa, antes da cruz você tinha que agir, trabalhar, porque era a sua fé. Depois da cruz você não pode agir, tem que entrar no descanso e confessar. Antes da cruz o corpo era usado para as obras. Depois da cruz o corpo não é usado, usa-se a boca, pois a boca é uma expressão da sua mente. O que você pensa passa pela boca, isso não é agir. Agora, antes, você precisava viver pelos seus próprios esforços, pelo que você fazia, e quem fizesse mais saía ganhando, havia sua própria competição. Mas depois da cruz, a competição acabou, todos somos mais que vencedores. Mas então nos beneficiamos quando confessamos a palavra escrita, tendo o mesmo espírito de fé, cri pelo qual falei. Então também, depois que diz que a fé é um espírito, diz que a fé é uma lei. A fé é uma lei. Vamos ver isso em Romanos rapidinho. Romanos capítulo 3, versículo 27. Todos têm? Romanos capítulo 3, versículo 27. Isso é uma aula que estamos dando, um ensinamento, que isso ninguém havia ensinado por 2000 anos, mas hoje você está ouvindo. Estou me ouvindo pela primeira vez explicar do jeito que estou fazendo esta noite. Esta é a ciência que vamos levar a universidades, a colégios, a nações, para que Deus transforme as nações. Porque fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Hoje você vai sair daqui com uma classe de potencial. Olha, hoje o Senhor vai te enriquecer mais do que você está. Hoje você vai sair daqui com uma classe de autoridade. Então, esse conhecimento que vamos falar hoje te dará certeza. Lembre-se, a certeza não vem da sua carne. Jesus disse que a carne para nada aproveita. A carne é débil. Os desígnios da carne não se sujeitam à lei de Deus. Quer dizer que a certeza não vem de você. A fé vem pelo ouvir. Então, ouvir isso irá adicionar certeza a você, e ao adicionar certeza a você, isso lhe dará convicção. Sem ver, já é seu. Vamos continuar, 3:27, estamos falando da fé. Diz, onde está a jactância? Está o quê? Está excluída. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei do quê? Então a fé é o quê? Uma lei. É uma lei. Ouça isso. É uma lei que só Deus opera agora por essa lei. Antes te indica aí, pelas obras. Era por qual lei? A lei das obras. Antes da cruz, a lei da fé operava? Não. Era a lei do quê? A lei das obras. Era a lei das obras. Você tinha que alcançar, cumprir, olho por olho, dente por dente. Quem faz, paga. Essa era a lei das obras. Mas então, quando Cristo morre e ressuscita, muda a lei e agora é a lei da fé. Diga a lei da fé. Temos uma lei poderosa. Agora veja que na lei da fé não há jactância. Embora nos gloriemos em Cristo, não é verdade que nos gloriamos nele? Glória a Deus, sou abençoado, tudo posso em Cristo. Mas isso é nos gloriarmos em Cristo. Agora, a jactância pessoal, a lei da fé a exclui, porque não é você, é o dom que Deus te deu, que faz por você. Você é o beneficiado, como você vai se jactar? É o dom que Deus me deu, Deus é quem fez tudo isso. O que diz Romanos 8? Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, estamos todos aqui, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora veja o que acontecia com a lei.
Porque pela fé cumprimos a lei. Ouça, diz, porque o que era impossível para a lei, o que era para a lei impossível, por ser fraca por causa da carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. O que significa condenar o pecado na carne? Que você, pela fé, cumpriu os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, tudo o exigiu Moisés, que ninguém pôde cumprir. Deus teve que se vestir de carne para cumprir a lei, e agora Deus te imputa o mesmo cumprimento. Você é como Jesus Cristo, você é perfeito, você cumpriu a lei. Ouça, hello! Ouça, glória a Deus. Ei, faz sentido que Paulo falou à congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Eu tenho que defender todos os pastores aqui de Miami, porque os judeus os superam em conhecimento. Você sabe que estes são homens alfabetizados que estudam bem a Torá na versão original, em grego, em hebraico, e então pegam esses pobres pastores que não conhecem, o que sabem é gritar e expulsar demônios. Você sabe, e falar sobre o diabo e o inferno, e não se vista assim, não vá à praia, é tudo o que sabem dizer, proibições, então você ganha a confiança deles. E então há outros por aí que dizem, talvez você seja judeu. Talvez o seu sobrenome seja Pérez com S, porque os judeus tiveram que esconder o Z, mas você é Pérez com Z. E então, observe cuidadosamente que talvez você venha de tal tribo. O que importa para você sobre a tribo de onde você vem? Se aqui diz que os da circuncisão e os da incircuncisão, ambos devem chegar à lei da fé. Todos esses judeus têm que vir da lei da fé para serem justificados. Veja o que diz aqui, versículo 31 de Romanos capítulo 4. Anulamos então a lei pela fé? Diz que de maneira nenhuma, mas a confirmamos. Diz que a confirmamos. Romanos capítulo 4, verso 31. 3:31, por que eu falei 4? 3:31. Agora veja o que diz, verso 30, porque Deus é um. Deus é um, Deus não são três, entende? Agora Deus era três antes da cruz. Você não deveria dizer depois da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso já passou. Essa manifestação foi uma manifestação que Deus mesmo usou para confundir, para que o crucificassem. Porque se Jesus dissesse que era Deus, imagina, quem mataria Deus? Quem se atreveria a mexer com Deus? Mas para que ele pudesse ser crucificado, ele disse que meu Pai é maior que eu e enviará o Espírito. Assim se fazia passar por três. Mas após a cruz, ele voltou para onde estava. Deus é um. Você não deve dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os católicos falam que esse é o mistério da Santíssima Trindade. Que mistério? Isso já não é nenhum mistério. Isso é um jornal de ontem. É uma receita de 2000 anos atrás, velha. Depois da cruz, Deus é Deus. Um único Deus. Hebreus 11, estamos aí? O versículo 2 diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Agora veja o que diz o verso 3. Pela fé entendemos. Pela quê? Não é pela ciência nem pelos estudos. Por isso existem ateus. Mas veja, pela fé entendemos que o universo foi constituído pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Você sabe que o sistema não entendeu a fé. O sistema acha que fé são só gritos. Sim, Deus, eu tenho, sim. Não, você não tem fé. A fé possui você. A fé te controla. Olha, o que se vê foi feito do que não se via. Você sabe que assim eu aprendi. Eu não sabia disso, mas eu aprendi. Fazer tudo o que eu não vejo, mas eu imagino e começo a trazer do espírito para o mundo físico. Com a fé, você começa a chamar os anjos.
Então, os anjos começam a trazer aquilo que você viu pela fé. Começa a se manifestar no mundo físico. E você precisa de muitas coisas aqui no mundo físico. A fé é um espírito. A fé é uma lei. Na verdade, Deus só trabalha com fé. Veja o que diz o próximo versículo. Mas sem fé, o que acontece? Entre na lei e cumpra os 10 mandamentos. Veja, guarde o sábado, coma limpo, não coma carnes impuras, e você não agradará a Deus. Desenhe a Moisés na sua testa. Pegue as 2 tábuas da lei e coloque na frente da sua casa. Faça tudo o que diz o Antigo Testamento. E Deus diz, não vou, eu mudei esse pacto, agora é pela fé. Pela fé justificou o judeu e o gentil, mas é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, você pode jejuar 40 dias, mas ele vai dizer, não, isso não serve mais. Isso era antes da cruz. Por isso a lei, a fé é uma lei que evita a jactância, para que ninguém se sinta melhor que o outro. Abençoados somos, temos o mesmo, estamos abençoados, estamos completos. Aqui não há jactância, aqui não há ninguém melhor que ninguém. Aqui não podemos. Olha, tem gente que me disse, sim, mas o que acontece é que vocês ensinam de uma forma tão fácil que as pessoas começam a viver como querem. E aí? Ou seja, que fulano usa a graça para fazer coisinhas. Deixe que faça. E você? Usa para fazer coisinhas ruins? Você não? Veja, você que é abençoado, você sim aplica bem a graça, não é verdade? Ah, fulano não? Deixe-o quietinho. Preste atenção. A lei da fé tem a sua manifestação em cada um de nós em seu tempo. E fulaninho se é escolhido e a usa para viver como quer e faz certas coisinhas por aí e diz, cara, ninguém pode me tocar porque tenho o dom da fé. Assim que eu posso fazer o que eu quiser. A fé te toma, a fé corre no seu tempo. O importante é que você esteja pregando a verdade. Sim, eu prego a verdade. Alguns a recebem tão preciosamente que testemunho lindo tem esse irmão e aquela irmã. Glória a Deus que há irmãos com testemunhos tão tremendos. Outros não os têm tão tremendo, mas ambos são abençoados. Ai, pastor, mas não devem usar a graça assim. E o que isso te importa? Você criou a graça, Deus a fez. Então não olhe para os outros, cuide de você mesmo. Não olhe para o cisco que está no olho do outro. Agradeça a Deus porque você é tão bom e perfeito. Ei, você realmente é santo. Então dê graças a Deus pelo santo que você é, mas não se sinta mal. Como você sabe que é tão santo? Porque existe alguém menos santo que você. Então agradeça a Deus por aquela pessoa que é menos santa que você e permite que você veja o quão santo você é. Não é verdade? Deus não me mandou inspecionar aos abençoados. Deus me mandou pregar a verdade. E a verdade nos faz livres. Ei, se você não mexer com ninguém, olha, você vai se sair muito bem. E quando você souber algo sobre alguém, tranquilo, deixe que cada um viva a sua vida. Preste bem atenção, abençoado. A medida tem que aparecer. Se você proíbe tanto e vigia muito, a medida se congela. Essa pessoa vai dizer, espere, eles estão cuidando de mim e eu não posso funcionar assim. Porque você está pressionando muito, mas deixe quietinho para que a medida saia. Então a medida dá 30, 60 ou 100 por 1. Nem todos teremos os mesmos resultados. Todos somos abençoados. O semeador saiu a semear e parte da semente caiu em boa terra, mas a semente é a palavra de Deus e a terra somos nós. Nós somos boa terra. Porém, há diferentes tipos de frutos, 30, 60 e 100 por 1. Então, se você é 100 por 1 porque briga com quem dá 30, você não deve se comparar com as outras sementes. Você não pode seguir dizendo, veja, semente de 30%, eu sou uma semente que dá 90%. Você sabe que muitas pessoas vieram a este ministério e fracassaram por estarem olhando o que não deveriam ver. Olha,
Tem um irmão que vai na igreja e eu vi ele fazendo alguma coisa ali. Essa palavra não funciona. E aí você vai julgar a palavra porque viu seu irmão fazendo determinada coisa? A você o que te importa é se isso é a verdade. Olha, ainda Paulo, veja o que disse Paulo, se isso te ajudar. Gálatas, veja o que Gálatas fala. Gálatas capítulo 2. Rapidinho. Isso te digo para que nada atrapalhe sua fé, para que você tenha uma fé limpinha, tranquilinha. Não deixe que ninguém te perturbe. Gálatas capítulo 2. Versículo 17. Estamos todos aqui? E se buscando ser justificados em Cristo, também nós somos considerados pecadores. É por isso que Cristo é ministro do pecado? De nenhuma maneira. Em Cristo você é justificado pela fé. E se você vê alguém errando, é por isso que a graça é uma forma de pecado? Não, o que acontece é que esse irmão, deixe-o, viva você sua vida. Olha, Deus me chamou para amar, restaurar e cobrir. Não para julgar, expor e ferir. Porque cada um de nós tem um tempo diferente. As pessoas não entendem a graça, a Paulo não o entenderam. Os romanos disseram, isso é uma forma fácil de pecar. Então aí se peca, peca e continua salvo. Paulo disse, de nenhuma maneira. Todos nós nos desenvolvemos em Cristo Jesus. Portanto, a fé oferece um estilo de vida. Isso é um estilo de vida maravilhoso onde você vive. Pela fé, pelo que você fala. Vamos ver Romanos 14, 23. Romanos rapidinho, todos buscando o pacto. 14, 23. Diz, mas quem duvida do que come? Estamos todos aqui, mas quem duvida sobre o que come é condenado, porque não faz isso com fé. E tudo que não vem da fé, o que é? Perceba que o pecado foi tirado, mas quando você sai da fé, está no campo do pecado. Comece a viver de acordo com a lei. Comece a viver de acordo com a lei e você sairá da fé. Ou é pela graça, ou é pela lei. Agora, tudo que não é da fé cai no terreno do pecado. Olha, não há escape, é sim ou sim. Aqui é sim ou sim, você precisa entrar pela graça, você tem que entrar pela fé. Romanos 11, aí mesminho, rapidinho. Versículo 6. Vamos ao versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra forma, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é graça. De outra forma, a obra já não é obra. Hello! Ou você se mete na graça ou nas obras. Tem gente que fala, tem que ter equilíbrio, tem que ter graça e um pouquinho de obras, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. É graça sobre graça. Agora preste atenção. Quando você se alimenta dessa maneira, então a fé é esse evangelho. A fé é uma lei. A fé é um espírito. A fé é o evangelho do apóstolo Paulo. A fé é a graça. Tudo isso é sinônimo. Está incluído no pacotinho da fé. A fé é o que agrada a Deus. Agora, quando você se preenche com esse conhecimento, começa a dar frutos, não é por causa dos seus esforços, mas por causa dos frutos. De repente você tem uma certeza. Ouça, tudo vai dar certo. É certeza. E eu tenho certeza, veja, não vejo, mas sei que será assim. Olha, eu tenho uma certeza de que vou alcançar a todo mundo. Isso já é
Agora, o que causou isso? O tempo que passei aqui? Não, é o que li e que me foi revelado. Porque a revelação é o que vai produzindo certeza. Então, quanto mais certeza há, menos pena para sentir por você. Menos problemas você tem. Pelo contrário, agora você é uma fonte para os outros. Antes, você era um recipiente pedindo ajuda. Ajudem-me, por favor, preciso de ajuda. Preciso que alguém me compreenda. Vocês não me entendem. Ai, por que vocês me mal entendem? Ai, não sei por que me vai tão mal. Ai, se as pessoas tivessem misericórdia de mim. Ai, não sei o que fazer. Claro, se você não tem certeza, você é um pedaço de carne vazio. Lidando com o que você sente, imagina, o que você sente é lixo. Pablo diz que os desejos da sua carne não se submetem à lei de Deus. Um pedaço de carne? Sabe quantos pedaços de carne há aqui em Miami? Há montes, há multidões de carne. E eu te digo uma coisa, você se cansa dessas pessoas. Não quero perder tempo conversando com pessoas assim. As pessoas falam muita bobagem. Principalmente a família. Você já ouviu tudo o que sua família fala? Você precisa se cuidar, porque chega um momento em que você não quer estar com sua família. Às vezes você prefere estar com um abençoado, com a família da fé, porque sua família não sabe falar, só sabe criticar. É que é meu irmão, é minha irmã, foi o que ele disse, por isso chega um momento em que você não quer mais estar com eles. Por isso é que te falo que você prefere estar com a família da fé. Quando vejo um abençoado deste ministério, é onde quero estar. Ei, que lindo como você está abençoado. Estou chamando as coisas que não são como se fossem. Olha, você se lembra desse abençoado, mas com sua família, quanto mais você cresce nesta palavra, é melhor que sua família entenda esta palavra, porque senão você vai ficar só, digo, sozinho, sem eles, mas bem acompanhado. Esta palavra te dá uma espécie de certeza, te leva, te possui e te toma. Então, depois que te dá certeza, porque você está encharcado desta palavra, então surge a convicção e você diz, estou bem. Por isso, quando aquele médico me disse, veja, isso foi uma bombinha, fácil de resolver para mim. Uma situação simples de resolver. Quem conhece o beisebol sabe que um bombito para o arremessador é quando você pega a bola de forma fácil, mas se a bola vem mais rápido, não será fácil pegá-la. Mas um bombito para o arremessador significa que é fácil de pegar, até um bebê consegue pegar, certo? Então, quando aquele médico me disse que eu tinha hepatite A, hepatite B e hepatite C, isso é para se preocupar, mas você sabe o que aconteceu com as 3 hepatites? Elas me encontraram completo de certeza. Sim, a palavra em mim era muito abundante. Que apesar do que disse o médico, não sei, eu tomei isso de forma tranquila e pensei, por que me irritar com esse resultado, se agora eu poderia estar viajando e compartilhando a palavra? Não vou ficar internado em uma clínica agora. Senhor, é melhor eu morrer, porque Ele foi quem fez isso na minha cabeça. Essa palavra tem que gerar algum fruto. Imagine que te digam que você tem câncer e que vai morrer disso. Não receba. Confessa a palavra mesmo que digam que você está morrendo. E se eu morrer, o que acontece? Que Ele decida se Ele me quer lá em cima, que me dê a passagem. E se Ele me quer aqui embaixo, como quiser. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aconteça o que acontecer. Ouça, quando você entende esta palavra assusta qualquer um. Se isso te leva à certeza, veja o que diz em Hebreus para finalizar. Olha como vai ser essa palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Diz, e o Deus da paz que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, o grande pastor das ovelhas pelo sangue do pacto eterno, o pacto o que perpétuo. Isso não é como o pacto de Moisés que era perpétuo. Este pacto é eterno, é para sempre. O pacto do sangue, hello, não é Moisés, nem os 10 mandamentos, nem os profetas. Se este é o pacto, este é o coração de Papai Deus. Diz o versículo 21, que vos faça aptos em toda boa obra boa, para que façais a sua vontade. Agora veja, diz fazendo ele, fazendo quem? Mas se fala de toda boa obra, quem é que faz a boa obra? Você. Depois diz que é Ele mesmo. Agora, como Ele pode fazer essas boas obras com você? Quando você se enche de certeza e de convicção por causa da graça que está entrando em sua mente.
Então, ao entrar a graça na sua mente, você começa a produzir boas obras. E as pessoas começam a te dizer: oi, te dou parabéns. Mas você diz: não sou eu, é Ele. Como assim é Ele se eu te vi? Sim, mas é Ele em vocês fazendo, como diz o versículo, fazendo Ele em vocês o que é agradável a Ele por Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ah, então não sou eu, não és você abençoado, é a graça de Deus em você. Agora é a hora. Este é o melhor tempo da graça. O melhor tempo é agora. Você sabe por quê? Porque já crescemos, você cresceu, os ministros deste ministério amadureceram, agora estamos em outra glória e vamos de glória em glória. Não acredite que as coisas estão ruins. Isso não é certeza e nem fé. Tenha cuidado com o que você recebe na mente. Tenha cuidado com quem te aconselha, abençoado. Tenha cuidado com o que você está lendo e ouvindo. Veja, eu não leio livros. Livros seculares para quê? Para ficar mais burro? Para me atrasar? A não ser para ver as notícias, sim, para atualizar nossa vida, o clima, as coisas que estão acontecendo, um pouquinho sobre esportes, um pouquinho de política, um pouquinho de tudo. É bom estar informado, não? Mas tenha cuidado com o que você está recebendo, porque você está anulando o decreto de Deus para a sua vida. Você está anulando. Ou seja, Deus quer fazer muitas coisas em você, mas sua mentezinha, as contaminações que existem lá, a forma como você vê as coisas estão anulando muitas bênçãos. A fé, isso é um espírito abençoado. Isso é uma lei. É uma lei que trabalha a seu favor e opera no silêncio da sua casa. Trabalha mesmo quando você está aí caladinho, pode trabalhar com você enquanto você lava a louça. E de repente as crianças passam e você não sabe o que está acontecendo porque você está pensando. Estás pensando e Deus está gerando, está formando algo grande na sua mente, você precisa alimentar isso. Olha, hoje mesmo enquanto eu estava assim, eu estava com 800, marquei o 800 e estava ouvindo esta palavra e Deus me dizia: olha, e eu ali, e de repente estava assim, mas voltava correndo de novo porque precisava escrever. Olha que tremendo isso! E escrevia, e tudo isso vinha na minha mente, e eu escrevendo porque ia falar com vocês. E meu trabalho é esse, eu me sento aí nesse escritório, e quase sempre o Senhor vem, às vezes por alguns dias, e me dá as ideias, mas eu tenho que esperar até quarta-feira. E tem que ser por volta das 5 da tarde. E aí começo, agora é a hora e começo, me sento naquela cadeirinha e começo a escrever. E as ideias chegam. E a partir desse momento, estou como um zumbi pela casa, porque Deus controla minha mente. E começa a conversar comigo, começa a me dar isso. Eu não estudo muito isso. Isso é o que está dentro de mim. O que eu falo com você é o que eu vivo. Não são sermões decorados. Eu não estudo, nunca estudei. Eu nem leio a Bíblia, não me atrevo a lê-la. Primeiro a informação chega e depois eu leio. Olha, porque isso é vida. E eu sei o que vai acontecer com você. Por isso eu me alegro que você esteja aqui, eu sei o que vai acontecer com você na sua vida. O que está acontecendo comigo é o mesmo que vai acontecer com você. Veja, você vai viver uma vida plena. Nada vai te incomodar. Olha, você vai estar tranquilo como se estivesse usando um leque, não vai se preocupar com nada. Você vai viver em paz. Diga, a fé é um espírito, a fé é uma lei, a fé é o evangelho, a fé é a graça, a fé é um dom, é irrevogável, não se perde, é o dom que me salvou, é o dom que me cura, é o dom que me prospera. Eu vivo nessa fé, a fé. A certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Eu vivo em vitória. Eu digo,
e chamo as coisas que não são como se já fossem. É assim, exalte ao Senhor. A seu nome, glória. Ao nome de Jesus Cristo, glória. Eu digo que você sai curado daqui, que você sai animado, com uma boa atitude. Olha, que tremendo é isso, certo? Que bom é estar tomado, possuído, uma posse que ninguém pode tirar. A posse da fé contigo, que toma sua mente ali. E não precisa te dizer que deve orar, porque isso te mantém em oração. No carro, no trabalho, você é uma oração, você tem que orar. Você se mantém orando 24 horas ao dia. Glória ao Senhor. Hello. Dou saudações a todos os abençoados que nos veem nas câmeras. Lá na sua casa, onde quer que você esteja, aproprie-se deste espírito de fé, confesse a palavra, deixe as obras e entre nesse espírito de fé. Receba a bênção deste pacto, no qual Deus disse que você está abençoado, que você está próspero, que você está saudável, que nada te falta, que nele estamos completos, fazendo ele em vocês o que é agradável diante dele. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus Cristo.